Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu sou agente litúrgico e posto estas imagens no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. Liturgia de 12 de janeiro de 2021, terça-feira, primeira semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. No rito da celebração, temos o ofício do dia da primeira semana, antífona da entrada. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz. Eis aquele cujo poder é eterno. Oração do dia. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 5 ao 12. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para dele te lembrares, ou o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe esteja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, como os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, e no meio da assembleia te louvarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 8º, versículos 2a, 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão é o 7º. Destes domínios ao vosso Filho sobre tudo que criastes. Retificando, destes domínio ao vosso Filho sobre tudo que criastes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos: Senhor, que é o homem para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho? Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas, destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Repitamos: destes domínio ao vosso Filho sobre tudo o que criastes. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Acolhei a palavra de Deus não como palavra humana,
mas como mensagem de Deus, o que ela é em verdade. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 1, versículos do 21b ao 28. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou: Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade, ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à exegese, à interpretação do texto, uma mensagem de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada do Santini: os espíritos impuros lhe obedecem. Marcos capítulo 1, versículos de 21b a 28. Desde o século XVIII, a onda racionalista inundou o mundo neopagão e chegou a infiltrar-se na própria igreja. Veja bem, a onda racionalista inundou o mundo neopagão. Novo mundo, que está ligado ao paganismo, à secularidade. E essa onda chegou a infiltrar-se na própria igreja. Aqui e ali, vozes dissonantes negam a existência de seres espirituais como anjos e demônios. Membros da hierarquia se intimidam perante as teses de teólogos afastados da legítima tradição bíblica e eclesial. E, no entanto, os demônios resistem. Não no Evangelho, pois a simples presença do Filho de Deus os punha em debandada, retorcendo os possessos e invadindo os porcos, conforme você pode verificar em Marcos capítulo 1, versículo 26 e capítulo 5, versículos de 12 a 13. E Jesus, o mesmo que enfrentara tríplice combate espiritual no deserto, conforme Marcos capítulo 1, versículos 12 seguintes, tem consciência de que esses adversários são realidades e sua derrota é sinal da chegada do reino. Se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, é porque já chegou até vós o reino de Deus. Mateus 12, versículo 28. Neste evangelho, a admiração geral, no evangelho que nós estamos comentando, a admiração geral é despertada exatamente pelo poder demonstrado pelo filho do carpinteiro sobre os espíritos impuros que se manifestavam no meio do povo escolhido na forma de possessões, conforme está em Lucas capítulo 8, versículo 27, ou na forma de males físicos, lá em Mateus capítulo 12, versículo 22, ou espirituais. João 13, versículo 27, confira lá. Macário do Egito, que viveu entre 300
e 391 d.C., monge eremita, apelidado de A Luz do Deserto, comenta o poder libertador de Jesus Cristo posto à disposição dos homens. Que ninguém diga, para mim é impossível amar o bem único, pensar nele ou nele crer, pois me encontro sob a escravidão e as cadeias do pecado. De fato, o poder de exercitar perfeitamente as obras da vida, de te arrancar do pecado, em ti habita, conforme está em Romanos, capítulo 7, versículo 17, e libertar-te por tuas próprias forças, isto não está em teu poder, pois o Senhor o reservou para si. Só ele tira o pecado do mundo, conforme João, capítulo 1, versículo 29. Foi ele quem prometeu libertar da escravidão do pecado e das paixões aqueles que o amam e nele creem. E aqueles que o Senhor liberta são verdadeiramente livres. Mas refletir, crer, amar o Senhor ou procurá-lo, diz Macário, isto depende de ti. E disso és capaz, assim como não entrar em acordo com o pecado que habita em ti, nem com ele colaborar. Torna-te apenas tu mesmo a ocasião da tua própria vida, buscando o Senhor, pensando nele, amando-o e obedecendo-lhe, e ele te concederá a força e a libertação. É apenas isto que ele espera de ti. Basta ver o noticiário da TV para perceber a atuação abertamente escandalosa dos espíritos do mal, levando seus escravos a cometer os crimes mais degradantes para a condição humana. Para Macário, a alma que caiu sob a escravidão e a autoridade da treva das paixões do pecado é oprimida pela febre da lei do pecado. Ela é imobilizada e inibida em relação às obras da vida, as virtudes perfeitas do Espírito Santo, pois ela é incapaz de cumpri-las de modo irreprochável, mas nada a impede de clamar pelo único médico, chamá-lo a seu socorro e recuperar a saúde. Dos homens, Deus só espera esta ocasião. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, tu és meu auxílio e meu libertador. Salmo 70, versículo 6b. Vamos agora ao santo do dia, mas antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os textos e vídeos dos meus endereços eletrônicos, porque é uma ordem de Deus para mim. Ide pelo mundo e evangelizai o que de graça recebestes, deem também de graça. Ordem para mim e para todos os cristãos. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. 12 de janeiro é dia de Santo Antônio Maria Pucci. No batismo recebeu o nome de Eustáquio Pucci. Nasceu na Itália em 1819. Aos 18 anos ingressou no convento dos Servos de Maria, onde mudou o nome para Antônio Maria. Em 1847 foi enviado como vice-pároco para a nova paróquia confiada aos servitas. 3 anos depois, tornou-se pároco, função que executou durante 48 anos até morrer. Dedicou-se com zelo heróico à cura espiritual e material dos seus fiéis, que o chamavam afetuosamente de o curador. Padre Antônio Maria enfrentou 2 epidemias na cidade, tratando pessoalmente dos mais doentes, pois tinha o dom de cura e do conselho. Em 1853, fundou a Congregação das Irmãs Auxiliares Servas de Maria, direcionadas para a educação dos adolescentes, e criou o primeiro orfanato mariano para as crianças doentes e pobres. Além disso, introduziu outras organizações já existentes, todas dedicadas às obras de caridade que atendiam velhos, crianças doentes e pobres. Depois de socorrer um doente numa noite fria e de tempestade, contraiu uma pneumonia que o levou à morte em 12 de janeiro de 1892. Reflexão. A vida de Santo Antônio Maria Pucci leva-nos a lembrar de nossos párocos e a rezar por eles. Não é fácil cuidar de uma paróquia,
E cada um de nós que participamos de comunidades tem que saber amar e respeitar nossos pastores, ainda que eles tenham suas fraquezas. Oração, rezemos. Querido Pai de bondade, olhai com solicitude seu povo e pela intercessão de Santo Antônio Maria Pucci, dai-nos santos pastores para nossas comunidades, que nos guiem pelos caminhos da fraternidade e da justiça. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranata, como dizem os protestantes, os evangélicos, Maranata com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. Não importa, somos todos irmãos, protestantes, evangélicos, né? E católicos, todos irmãos, todos cristãos, e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Maranata ou Maranatá? Vinde, Senhor Jesus. Estamos aguardando a sua vinda para nos levar para a eternidade. Para ter direito à felicidade em plenitude na eternidade, devemos nos arrepender de nossos pecados e praticar as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Amor, caridade. Shalom, a paz.